Paz do Senhor a todos, tudo bem, gente? Esse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o batismo. O que acontece, gente? Quando eu me converti, eu tive muitas dúvidas sobre o batismo. Por quê? Porque eu fui batizada na Igreja Católica quando eu era um bebê. E quando eu comecei a ler a Bíblia, começou a aparecer várias passagens na Bíblia sobre o batismo. E eu comecei a ter várias dúvidas, né? Porque eu já era batizada. E daí eu comecei a ler a Bíblia. Deus abriu a minha mente, minha visão e comecei a ter dúvidas sobre o batismo. Eu vou ler aqui para vocês algumas passagens para vocês entenderem um pouco. Em Mateus 3, do versículo 13 ao 17, diz assim, ó. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Ó, preste atenção, ele falou para João Batista que assim façamos, para cumprir a justiça. Que justiça é essa, né? E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Olha só, gente, que forte o que Deus disse para Jesus, que é assim, é esse filho amado, e é assim que me agrada, o que ele está fazendo ali me agrada. Então, o que eu entendi sobre isso? Jesus já era uma pessoa adulta, né? E se batizou nas águas para cumprir a justiça, né? Ele tinha que fazer assim para cumprir a justiça. E depois que ele foi batizado, Deus veio, falou com ele através de uma pomba e falou que era o seu filho amado e que ele se agradava daquilo que ele estava fazendo. Bom, tudo bem até aí. Depois em Marcos 1:4 diz assim, ó. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que isso quer dizer? O que vocês entendem sobre isso? Bota aqui nos comentários para ver o que vocês acham sobre isso. A minha opinião, né? O meu pensamento é, esse batismo é pra gente se arrepender dos nossos pecados, pra gente ser perdoado, é óbvio, né? Então, o que eu cheguei numa conclusão? Que quando a gente é criança, que a gente é batizado bebê, a gente não tem o que se arrepender, porque a gente não tem pecado, a gente é um bebê, a gente não tem como se arrepender de ter traído, a gente não tem como se arrepender de ter matado, a gente não tem que se arrepender de ter mentido, de ter, né, de viver na imoralidade, isso, todos os pecados que vocês, né, já sabem. Então, é isso. E em Atos dos Apóstolos diz, no 2:38, capítulo 2, versículo 38. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. A mesma coisa diz em Atos, né? 2:38. Então, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? Ser batizado em nome de Jesus Cristo para Jesus perdoar os nossos pecados. Depois que a gente se arrepende, que a gente é batizado, Deus vai nos perdoar dos nossos pecados. Todos os nossos pecados ficam no mar do esquecimento, né? Tudo que tu já fez de errado, tu já é perdoado, mas tu não pode cometer novamente, né? Tu já se arrependeu, então tu não pode mais fazer. E em Marcos 16:16 diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra coisa que eu quero esclarecer para vocês que eu tinha dúvida, como que nós, criança, quando a gente é batizado, quando a gente é criança, a gente vai crer, a gente vai acreditar, né, em Jesus.
Como que a gente vai acreditar? Não tem como. E por isso que Jesus se batizou adulto, porque ele já acreditava e ele já podia se arrepender dos seus pecados. Entende, gente? É isso a minha conclusão sobre o batismo. Foi essa toda a minha dúvida e foi essa todo o esclarecimento que Deus colocou no meu coração, que foi a partir daí que eu decidi me batizar nas águas, me arrependi dos meus pecados. Com a graça de Deus, eu não cometo mais os mesmos pecados, mas, né, aqui em Marcos diz, será salvo. Não quer dizer que eu estou salva, porque eu ainda, né, continuo no mundo, eu ainda tenho, eu ainda posso pecar, mas com a graça de Deus, eu vivo, né, tento viver em santidade e tento não pecar mais contra Deus. E toda vida que eu peco, sem querer ou sem saber, eu peço perdão todos os dias pelos meus pecados, né? E somente Deus pode me perdoar dos meus pecados e perdoar vocês dos seus pecados. Mas basta nós querer se arrepender, né? Deus conhece o coração de cada um, conhece, né, o teu coração, o meu coração, então ele sabe quando a gente se arrependeu verdadeiramente, né? Então o batismo é um ato que tu faz que agrada a Deus. Lembra lá no início que quando Jesus se batizou, agradou a Deus. Então a gente se batiza para agradar a Deus. A gente se batiza para Deus perdoar os nossos pecados, né? Para a gente ser limpo. É como se a gente entrasse na água, voltasse limpo, voltasse uma nova criatura, uma nova pessoa, restaurada, livre, purificada de todos os pecados que a gente cometeu. Porque depois que a gente cresce, vira adolescente, vira adulto, a gente peca, né, gente? Todos nós somos pecadores. Então, por isso que esse batismo acontece depois de adulto, para a gente se arrepender de todos os pecados e ser perdoado, tá bom, gente? Então, espero que tenha esclarecido para alguém. Espero que a minha palavra tenha edificado alguém. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.